Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus por essas chuvas que estão caindo. Graças a Deus pelo telhado que está sobre nós, né? E por você ter chegado antes da chuva. Que bênção, né? Deus é tão bom que esperou você chegar para poder derramar essas copiosas graças e demonstrações de seu amor sobre as nossas vidas. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 5. Eu quero ler com você nessa noite do verso 1 até o verso de número 15, dando sequência à nossa série de exposições na carta de Gálatas. Conforme você achar o texto, se você puder, eu convido a se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, do verso 1 ao verso 15. Assim nos fala as Sagradas Escrituras. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Que o Senhor nos abençoe com a sua augusta palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Querido Deus, como é maravilhoso poder estar aqui, Senhor. Como é sublime poder contemplar Tua presença e termos a certeza que somos assistidos pelo Senhor. Nós queremos Te louvar, Senhor, por essa bendita oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós, de reunidos em Tua casa, podermos louvar o Seu nome, engrandecer a Tua beleza e nesse instante nos aquedarmos aos pés da Tua palavra. Nós Te pedimos, Espírito Santo, o Senhor que sonda mentes e corações, o Senhor que esquadrinha o nosso caminhar, o Senhor que sonda nossos pensamentos, os recantos mais profundos de nossa alma. Nesta noite, fala conosco mais uma vez através da Tua palavra. Manifesta-nos a Tua vontade.
revela-nos o teu querer. Nós precisamos, Senhor, ouvir a sua voz. Nós queremos ouvir os teus conselhos. E nesta noite não permita que venhamos a sair deste lugar da mesma forma como nós chegamos até aqui. Edifica-nos, consola-nos, se for preciso exorte-nos, nos corrija, mas não permita, Senhor, que abandonemos este lugar sem ouvir a tua voz. E se aqui entre nós ou a nos acompanhar à distância houver alguém que ainda não conhece a Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite cadeias venham ser rompidas, barreiras venham ser quebradas e pecadores libertos do poder da morte pelo santo e glorioso nome de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. O Evangelho livre das certezas da religião. Chegamos ao 5º capítulo da carta de Gálatas. O penúltimo capítulo da argumentação paulina para tentar convencer os cristãos da primitiva Galácia a recobrarem o juízo e a relembrarem das preciosas verdades que haviam abraçado e acolhido da parte do Senhor Jesus. Vimos como até aqui o apóstolo destruiu um argumento após o outro, levantado pelos cristãos judaizantes, que buscavam perverter a essência de um puro e simples cristianismo, em detrimento de elementos confusos, obsoletos e completamente inúteis que tentavam reaver. Paulo argumenta com esses cristãos de forma didática, pedagógica, confrontadora e elevadamente espiritual, sobre a importância de entender a nossa vocação em Cristo e a nossa posição em Deus e na obra que Ele realizara em nossos corações. A partir do 5º capítulo, ele insiste com sua argumentação, mas agora o seu discurso passa a abarcar elementos mais práticos, tangíveis, visíveis, perceptíveis na vida dos cristãos e da comunidade como um todo. O 5º capítulo é composto de pelo menos 2 seções. A primeira, esta que lemos nessa noite, do verso 1 até o verso 15. A posterior, a que veremos no domingo sequente, em que ele vai falar do verso 16 até o verso de número 26, a despeito das evidências que a presença do Espírito precisa produzir na vida de qualquer nova criatura, em um contraste com as obras carnais que devem ser sepultadas em nossa vida, mediante a obra que o Espírito tem feito em nossos corações. Mas aqui nesse início do capítulo 5, Paulo quer mostrar-nos a natureza do verdadeiro Evangelho e quer alertar-nos sobre o perigo de vivermos uma experiência cristã sem ser genuinamente cristã, de vivermos um tipo de espiritualidade que não tem absolutamente nada de espiritual, de praticarmos uma religião completamente destituída do pensamento religioso proposto por Cristo na sua palavra. Paulo quer nos desafiar a pensar sobre a forma como nós temos servido a Deus, e como nós temos buscado a sua presença, e como nós temos nos relacionado com Ele, e se de fato estamos vivendo um evangelho genuíno, ou apenas estamos nadando na superfície de uma religiosidade medíocre, que nos ensinou ritos, costumes e regras, mas nos impediu de conhecer a Cristo como Ele é, e de termos com Ele um genuíno caminhar e uma verdadeira experiência. Seria possível vivermos na ilusão de acharmos que estamos fazendo a vontade de Deus e não estarmos? Sim. Seria possível trilharmos um caminho errado achando que estamos trilhando o caminho certo? Sim. Seria possível praticarmos um ato litúrgico, um segmento religioso, achando que estamos agradando ao Senhor e ao mesmo tempo estarmos desagradando Ele? Sim. E é exatamente essa a tônica da argumentação de Paulo, arguindo com aqueles cristãos primitivos, os lembrando que o Evangelho é livre de certezas absolutas de qualquer religião. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Gálatas capítulo 5. E eu quero percorrer esse texto com você nessa noite. E quero junto com você compreender o Evangelho livre das certezas da religião.
A primeira coisa que Paulo vai argumentar com os Gálatas, e a Escritura vai argumentar conosco nessa noite, são as verdades que estão nos 3 primeiros versículos. A verdade de que Cristo é suficiente para nós. Veja o que ele diz. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Ele já explicou o contexto da escravidão na lógica do judaísmo. Aí ele diz, eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. A primeira coisa que Paulo desafia os Gálatas a pensar, inquirindo com eles, arguindo com eles, é a verdade de que Cristo é realmente suficiente para nós. Paulo os confronta e os questiona a respeito da suficiência de Jesus. Porque ele está sendo muito enfático, Cristo nos libertou. E se Cristo nos libertou, qual a razão e a necessidade de nós novamente nos submetermos a algum tipo de escravidão? E que tipo de escravidão Paulo está denunciando que aquelas igrejas estavam a se submeter? Elas estavam abandonando o evangelho que fora proclamado por Paulo, o evangelho que apresentava a mensagem da cruz, o evangelho que revelava o Cristo glorioso, ressurreto, poderoso, o evangelho que falava da criação, da queda e da redenção e da restauração final de todas as coisas, e eles encostavam esse evangelho porque buscavam novamente um elemento religioso, litúrgico, que era a circuncisão. Mas não se trata apenas de atender uma norma religiosa. A coisa é muito mais séria. E é por isso que o apóstolo diz, se vocês se permitirem novamente ser circuncidados, tenham certeza que vocês não aproveitaram nada de Cristo. E vocês estão declarando com as suas atitudes que o que Cristo fez não foi suficiente. Vocês estão afirmando com os seus atos que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para redimir sua alma da condenação. Vocês estão negando a eficácia da obra de Cristo em detrimento de um rito religioso, que neste caso é a circuncisão. Vocês estão declarando a insuficiência de Jesus. E é exatamente isso que muitos cristãos fazem nos nossos dias. Quando você acha que a observação de uma determinada prática religiosa satisfaz todas as suas demandas espirituais perante Deus, você está dizendo que Jesus não é suficiente. Quando você acha que é apenas levantar a sua mão e dizer com a sua boca que você é crente e não precisa mudar de vida, você está dizendo que Jesus não é suficiente. Quando você acha que precisa fazer alguma penitência, observar alguma regra, seguir algum costume, realizar algum ato religioso para que você possa, e de fato, iniciar uma caminhada ao lado do Senhor, você está dizendo que Jesus não é suficiente. E Paulo está dizendo, por que vocês agora abandonam a liberdade de Cristo, que libertou vocês para buscar uma nova escravidão e se colocar debaixo de um jugo? Se Cristo morreu e ressuscitou por vocês, não há necessidade alguma de circuncisão. Mas por que vocês querem se circuncidar? Ele diz, eu insisto com vocês, todo homem que se circuncida precisa seguir toda a lei. Sim, porque a circuncisão era inspiradora. Sim, a circuncisão era um rito decisivo. Um judeu só era judeu se fosse circuncidado. E essas pessoas não querem ser cristãos, elas querem ser judeus. Elas querem agradar a Deus de acordo com a cosmovisão do judaísmo. Elas estão dizendo que o que Cristo propôs a elas não é suficiente. E elas se encantam com a circuncisão. Mas aí Paulo diz, não é só a circuncisão. E o resto da lei? E o resto das exigências? E o resto da obediência, vocês não querem seguir? Não se trata apenas de arrancar um pedaço do seu corpo. Se trata de observar todos os criteriosos e rigorosos pontos colocados pela lei, que vocês são incapazes de satisfazer. E ele já disse isso aqui enfaticamente. Mas o que acontece? Jesus é suficiente para você? Se Jesus é suficiente para você, por que você precisa de uma rosa ungida e de um sal grosso para passar por cima? Se Jesus é suficiente para você, por que você precisa subir no monte para orar para que Deus escute a sua oração? Se Jesus é suficiente para você, por que você precisa fazer campanhas, correntes de oração e coisas parecidas? Se Jesus é suficiente para você, por que você precisa de objetos sagrados para você venerar e carregá-los de um lado para o outro como se fosse uma espécie de amuleto da sorte?
Se Jesus é suficiente para você, por que é que você necessita dessas coisas tão superficiais, vazias e completamente destituídas de propósito? Se Cristo é realmente suficiente para você, você não precisa de mais nada, porque você já tem Cristo. Entende a diferença? Compreende a distância das coisas? E quantos de nós, nos nossos dias, estão agindo exatamente como os Gálatas? Não buscando a circuncisão, mas buscando sinais visíveis, elementos tangíveis, para satisfazer o seu coração inflamado e o seu ego inchado. A primeira coisa que eu preciso compreender é que Cristo é suficiente. E ponto. E a suficiência de Cristo deve permear toda a minha caminhada ao lado de Deus. Mas não somente aí. Veja o que ele diz no verso 4 e 5. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Aqui o apóstolo cria no seu discurso uma distinção entre dois grupos de pessoas. Ele está falando de pessoas que se desligaram de Cristo, pessoas que um dia foram ligadas a Cristo, mas que se desligaram de Cristo e que caíram da graça de Cristo porque não confiavam mais na suficiência de Cristo. E essas pessoas agora querem se justificar obedecendo à lei. E ele agora constrói um segundo grupo de pessoas. Pessoas que não estão buscando a justificação nas obras, mas pessoas que por meio do Espírito estão aguardando esperançosamente a justificação que a elas é imputada por meio da sua fé em Cristo. E aqui se constituem dois grupos presentes em grande maioria da igreja cristã de nossa época. Cristãos que querem ser justificados, não mais pela fé em Cristo, mas querem ser justificados mediante as suas obras. E eles acham porque fazem boas coisas, serão justificados. Eles acham porque ajudam um velhinho a atravessar a rua, que serão justificados. Eles acham porque não mentem, não roubam, não fraudam, ou não fazem qualquer ato imoral, serão justificados. Nada dessas coisas justificará você. Você deve fazer todas essas coisas, porque você já foi justificado mediante a fé em Jesus Cristo. E a perspectiva é diferente. E completamente diferente. São duas lógicas antagônicas. Foram ligados a Cristo, mas se desligaram de Cristo, apegando-se à lei, apegando-se às obras. E como nós somos tentados a nos apegar às obras? Como que nós somos atraídos pelas obras? Porque as obras, de alguma maneira, elas envaidecem o nosso coração. E a gente quer ser o mais espiritual, não porque a gente quer ser santo, é porque a gente quer ser admirado. A gente quer ser a pessoa que mais ora, não porque a gente quer buscar mais Deus, é porque a gente quer que as pessoas olhem para nós e digam que homem de oração. A gente quer ler muito a Escritura, não porque a gente quer conhecer mais do Senhor, é porque a gente quer que as pessoas observem e vejam como que nós somos leitores ávidos do texto. Como que as obras nos tentam, como que elas nos seduzem, como que elas nos atraem, como que elas nos enganam, nos levando a pensar que podemos nos justificar. O profeta Isaías diz que as suas melhores obras não passam de trapos de imundícia, sem a misericórdia de Cristo. Aí Paulo está dizendo, vocês se desligaram de Cristo, e agora vocês perseguem as obras. Vocês abandonaram a graça de Cristo, vocês caíram da graça. E vocês agora se colocaram novamente sob o jugo da escravidão. Nós não. Nós estamos aqui aguardando esperançosamente a justiça que é imputada a nós por meio da fé. O que justificará você? Será as boas obras que você tem? Se for as boas obras que você tem, lamento, você está perdido. O que justificará você? O que habilitará você a cruzar os portões da gloriosa Jerusalém? É aquilo que você vai apresentar ao porteiro celestial? E o que é que você tem que torna você digno e melhor, ou digno de cruzar as moradas eternas?
O que você pode apresentar diante de Deus, que sonda todas as coisas, que esquadrinha todas as coisas, que penetra o mais profundo da sua alma e enxerga você do jeito que você é? O que você tem para dizer a Ele, quando você estiver diante dEle, que possa lhe justificar? Eu não tenho nada a dizer. Você não tem nada a dizer. Eu não tenho nada a apresentar a Ele. Você não tem nada a apresentar a Ele. Mas então qual é a maravilhosa esperança que os Gálatas estavam abandonando? É essa esperança que Paulo está dizendo. É por meio do Espírito que nós aguardamos a esperançosa justificação que a nós foi dada, porque nós cremos em Cristo. Eu serei salvo por obras, não as minhas obras. Eu serei salvo pelas obras de Jesus Cristo. E o que foi que Cristo fez? Cristo morreu por mim. Cristo se entregou por mim. Cristo pagou o preço que eu tinha que pagar. Cristo rasgou a cédula da culpa que pesava sobre a minha cabeça. E Cristo me declarou inocente e digno de entrar no céu. Entende? Mas a maioria de nós acha que de alguma forma, com as nossas boas ações, nós podemos comprar o céu. Nós podemos ludibriar Deus. Os Gálatas estavam desligados do Senhor. E quantos cristãos estão desligados do Senhor? Porque estão apegados às suas obras. Estão apegados àquilo que eles fazem. Aquilo que eu faço. E alguns até andam com uma espécie de currículo Lattes Gospel. Eu já fui porteiro da igreja, já fui grupo do louvor, eu já fui obreiro, eu já varri o chão, eu já fiquei no estacionamento, eu já carreguei o copo d'água, eu já arrumei os bancos, eu já fui professor da escola bíblica dominical, eu já fui tesoureiro, secretário, já fui presidente da Irmandade das Almas da Salvação. Eu fui isso, eu fui aquilo outro, e ainda diz assim, no meu tempo era assim, era assado, no meu tempo era assim, era assado. Para! As tuas obras são para você ou são para Deus? Entende? Muitas vezes nós fazemos mais para nós do que para o Senhor. Muitas vezes a gente faz muito mais para inchar o nosso coração do que de fato servir ao Senhor. Aí Paulo está dizendo, não, a justiça não vem pelas obras. A justiça vem mediante a fé e a esperança que nós temos em Cristo. E por que ele está argumentando isso com os Gálatas? Porque um veneno perigoso entrou na Galácia. O veneno do legalismo. E já disse a vocês que o legalismo ele ofusca o suave perfume do amor de Jesus Cristo, em detrimento de um ar árido, pesado, arcaico e sufocante do legalismo. E é exatamente isso que está acontecendo na igreja da Galácia. Essas igrejas estão divididas. E elas estão se degladiando, e elas estão brigando, e os crentes estão se destruindo uns aos outros. E aí Paulo está chamando esses irmãos à consciência. E aí no versículo 6, olha o que ele diz: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão que vocês tanto prezam, nem tampouco a incircuncisão, tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, essa é valiosa. O que estava acontecendo na igreja da Galácia? Os crentes estavam brigando em duas facções. Aqueles que queriam a circuncisão e aqueles que não queriam a circuncisão. E eles estão se degladiando, eles estão se destruindo. Eles estão fazendo acepção de pessoas. Só que Pedro diz que Deus não faz acepção de... Não faz. Só que os Gálatas estão fazendo. E tem um monte de igreja por aí fazendo. E tem um monte de crente por aí fazendo acepção de pessoas. Esse daqui é menos crente do que eu, sou mais crente do que ele. Esse daqui, esse aqui faz isso daqui, então ele não é crente não. Eu não faço, eu sou crente. Mas ele faz, então ele não é crente. Quanta baboseira. Quanta inutilidade. Quanto discurso vazio de propósito. Deus não faz acepção de pessoas. Aí Paulo está dizendo, Deus não dá a mínima se você é circuncidado ou se você não é. Isso não interessa para Deus. Deus não está preocupado se passou a faca ou não passou. Não, isso não interessa para Ele. E vocês estão brigando por isso. E quantas coisas nos levam a discussões enfadonhas e cansativas e brigas infinitas que Deus não dá a mínima para elas. Eu posso dar inúmeros exemplos para você aqui. Crentes que brigam por forma de batismo.
O batismo só vale se for por imersão. Mergulha na piscina. Aí tem outro que diz, não, tem que ser por imersão, mas tem que ser no rio. Na piscina não serve, tem que ser na água corrente. Porque Jesus foi batizado no Jordão. Aí tem outro que diz, não, tem que ser na praia, porque a água vai e vem e é salgada e leva tudo que não presta. Aí tem outro que diz, não, tem que ser no rio, lá na mata, não sei que negócio é esse. Lá no meio da mata, pensa esse negócio esquisito, mas tem que ser lá. Aí tem outro que diz, não, tem que ser por aspersão, não, tem que ser com os pés d'água, tem que ser quando é criança, tem que ser com areia, com pó, com terra, tem que ser com alguma coisa. E a gente fica brigando por essas coisas e isso no fim das contas não interessa nada. E Cristo não está um pouco sequer preocupado com isso. Aí tem reformado brigando com o pentecostal, assiste a série de The Chosen ou não assiste. Está quebrando o mandamento, não está quebrando. E discussões infinitas nas redes sociais, inúteis, fúteis e sem nenhum sentido. Aí tem crente brigando sobre princípio regulador de culto. E tem crente brigando sobre maneiras e mecanismos de se realizar uma liturgia. E nós estamos brigando por um monte de coisas. E pelo que a gente devia brigar, a gente não briga. Eu não vejo ninguém brigando para ver quem vai buscar mais a Deus no culto de oração. Eu não vejo ninguém brigando para ver quem é que vai ocupar a primeira inscrição na lista daqueles que vão evangelizar. Eu não vejo ninguém brigando para ver quem é que vai fazer a obra, quem se dispõe a fazer a obra. Não, a gente não briga por essas coisas. A gente só briga para provar se a gente é dono da verdade ou não. E a sua verdade não é a verdade de Deus. Entende? Ai, você é pré-milenista, você não é crente, eu sou amilenista. Ai, eu sou pós-milenista. A maioria aqui não sabe nem o que é isso. Uma vez um aluno de seminário, o seminarista é uma derrota. Pastor, me diga, o senhor é supralapsoriano ou sublapsoriano? Eu disse, mas você está falando em línguas perto de mim, o que é isso? O senhor sabe o que é? Claro que eu sei. O senhor é o quê? Eu sou crente. Pastor, o senhor é dicotomista ou o senhor é tricotomista? O senhor crê que corpo, alma e espírito é a mesma coisa ou é diferente? Eu falei, eu sei que eu tenho um corpo, uma alma e um espírito. Se é diferente, eu não sei. Isso importa? Isso não importa. Mas nós nos degladiamos em discussões vazias, inúteis, tolas, bobas. E começamos a fazer acepção de pessoas. Tu é reformado? Tu é meu irmão. Tu é pentecostal, daquele que pula no pé só? Pula no pé só, tu é meu irmão. Amém, igreja? Eu estou pouco me lixando se você é da água, do fogo, do vento, do nível, você acha o que você quiser. Isso não importa. Paulo está dizendo, Deus não faz. Se Deus não faz, por que eu tenho que fazer acepção de pessoas? Não é a circuncisão, nem é a incircuncisão, mas é a fé que desenvolve um verdadeiro amor. Isso é tão profundo na teologia de Paulo. Olha o que ele diz no versículo 4 até o 6. Há somente um corpo, em um espírito. Também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Jesus não tem dois corpos. Jesus não tem três corpos. Só existe um corpo. Só existe uma igreja. Só há uma fé. Só existe um batismo. E só existe um Deus. E esse Deus age em meio a todos. Compreende? Nós muitas vezes nos perdemos fazendo acepção de pessoas e nós nos prendemos a rótulos. Quem convive comigo de perto sabe que eu detesto rótulo. Porque o rótulo não me cabe. E se você fosse um pouquinho mais inteligente, você saberia que o rótulo também não cabe você. O único rótulo que me cabe é o rótulo de cristão. Amém, igreja? É. Eu sou reformado. E é. Tá bom, você é reformado, sou. Os batistas reformados dizem que tem que batizar por imersão. Os reformados presbiterianos dizem que tem que batizar o menino quando é pequeno. Qual dos dois está certo? E como a coxinha pelo fundo. Não, como a coxinha pela ponta. Eu como pastel. Porque eu sou congregacional, eu sou do contra. Eu sou da anarquia, congregacional é anarquista. Entende? A gente não pode limitar a nossa caminhada com Deus a um rótulo. Porque o rótulo não nos define. E o rótulo é excludente. E Cristo não faz acepção de pessoas.
Não faz. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E por que a gente não pode se deixar levar por essas ideias? Olha o que acontece no verso 7 a 9. Vós corriam tão bem, vocês iam tão bem. Quem foi que impediu vocês de continuar a obedecer à verdade? Vocês estavam obedecendo à verdade do Evangelho, vocês estavam obedecendo à verdade da Escritura. E o que foi que aconteceu? Quem foi que impediu vocês? Ele diz no verso 8, esta persuasão não vem daquele que vos chama, não vem de Cristo. Um pouco de fermento leveda toda a... O desvio não começa repentinamente. Não, o desvio ele é gradativo. Quando uma represa arrebenta, ela começa a arrebentar com uma pequena fissura. E vai abrindo brechas. E vai mudando princípios. E vai abrindo. Daqui a pouco perdeu-se por completo. Desviou-se por completo. Paulo está dizendo, basta um pouquinho de fermento para que a massa fique toda levedada. Por que vocês estavam indo tão bem e de repente vocês se perderam pelo caminho e deixaram de obedecer à verdade? Tenha cuidado com os obstáculos do caminho. E tenha cuidado com os inimigos que procuram persuadir você a abandonar o propósito pelo caminho. Se você já leu o livro de O Cristão, de John Bunyan, você já deve ter visto que durante a peregrinação de Cristão, o tempo todo aparecem em seu caminho em direção à cidade celestial, pessoas que têm um só objetivo, desviá-lo do caminho. Lhe oferecendo alternativas, rotas mais rápidas, caminhos aparentemente mais seguros, mais vantajosos, mais interessantes. E todas essas intenções tinham um só propósito, impedir o cristão de chegar à cidade celestial. E a dinâmica e a estratégia do diabo continua exatamente a mesma. Ele envia os seus emissários com um só propósito, impedir você de chegar na cidade celestial. E colocando no seu caminho pessoas que vão fazer o que os judaizantes fizeram na Galácia. Irão diminuir a marcha daqueles cristãos, iriam comprometer a corrida daquela igreja, e iria levar aquela igreja a abandonar a verdade em detrimento da mentira. E era o que estava acontecendo lá, e é o que está acontecendo hoje. Quantos que se aproximam de nós, querendo nos desviar do caminho? Querendo nos seduzir com filosofias baratas, com princípios esdrúxulos, com ideias completamente antagônicas ao Evangelho. E cada vez mais essas pessoas ganham força e os seus discursos ecoam no meio dos cristãos, e dentro da sua casa você para ouvir esse tipo de gente que quer impedir você de obedecer à verdade. Gente que está desviando você do caminho. Com um pouquinho de fermento hoje, um pouquinho de fermento amanhã. E daqui a pouco você começa a achar, a Bíblia deve ter erros. Esse negócio de que ela é infalível, inerrante, perfeita, isso não cai muito bem. Eu acho que a Bíblia tem erros. Daqui a pouco você já acha que não, esses milagres aqui não foram bem assim. Isso foi uma construção da narrativa do autor para nos impressionar. Daqui a pouco você acha que Deus não criou todas as coisas como está no Gênesis. Na verdade, isso foi um pensamento filosófico criado há muito tempo atrás para propor uma filosofia de vida. Daqui a pouco você acha que Adão não foi uma figura real, mas apenas uma figura mítica. Daqui a pouco você não acredita que Deus abriu o Mar Vermelho e uma multidão de mais de 5 milhões de pessoas passaram a pés enxutos para chegar do outro lado. Daqui a pouco você começa a arrumar explicações científicas e lógicas para tentar justificar as 10 pragas que vieram sobre o Egito. Daqui a pouco você começa a desconfiar se de fato os milagres contados no Antigo Testamento são verdadeiros. Daqui a pouco você começa a questionar se realmente Jesus existiu ou não foi um pensamento, um personagem histórico inventado pelos cristãos. E se você acredita que ele existiu, daqui a pouco você começa a pensar que ele não ressuscitou, mas o seu corpo foi roubado, como disseram pelos discípulos, para criar a narrativa da ressurreição. Daqui a pouco você já não ora, porque orar não faz sentido para você, não faz sentido para você dobrar os joelhos, buscar a Deus, falar com o vento. Você sequer acha que alguém está te escutando do outro lado. Daqui a pouco você não lê a Bíblia, porque ela deixou de ser o pão vivo que alimenta a sua alma. Daqui a pouco você já não vai à igreja. Por que ir à igreja? Estou cansado, fadigado, uma semana de trabalho, tantas obrigações, tantas coisas para fazer. Eu vou ficar descansando um pouco, porque eu sou de Deus, sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu mereço descansar. Daqui a pouco você vai criando discursos e perspectivas que vão desviando você, e o fermento vai crescendo no seu coração, e daqui a pouco você já não reconhece mais Jesus. Mas seu nome está escrito na lista de membros de uma instituição.
Só que não adianta o seu nome estar no livro de membros de uma instituição, se ele não estiver escrito no livro da vida no céu, pelo sangue de Jesus Cristo. Não adianta. Mas quantas pessoas que estão desviadas dentro das igrejas, e se desviando bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Um pouquinho de fermento hoje, um pouquinho de fermento amanhã, um pouquinho de fermento ali, um pouquinho de fermento aqui, e o pecado vai crescendo, e a frieza vai crescendo, e a desigualdade entre as obras da carne e o fruto do Espírito vão crescendo. Paulo diz, vocês caminhavam tão bem. O que aconteceu? O que houve para que vocês se perdessem pelo caminho? Tenha cuidado. Tenha cuidado com aqueles que gostam de colocar fermento. O seu coração é pecador, e o meu também. Então a gente tem que ter cuidado, porque o nosso coração basta uma pitadinha de fermento para ele crescer desenfreadamente no pecado. Tenha cuidado. Vocês iam muito bem. Olha o versículo 10. Confio de vós no Senhor, ou seja, espero no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem o que vos incitam à rebeldia. Aqui Paulo chuta o pau da barraca, né? Aqui ele ficou bravo, nervoso, arregalou os olhos. Né? Não foi eu não, foi Paulo. Eu estou apenas representando. Paulo fica nervoso aqui. Paulo engrossa o discurso aqui. Aí Paulo diz o seguinte, eu espero em Deus, que vocês não alimentem outros sentimentos. Que vocês não se deixem levar por esses sentimentos pecaminosos. E aqueles que andam perturbando vocês, seja eles quem forem, saiba que eles irão sofrer a condenação. A Bíblia diz, isso é sério, viu? A Bíblia diz que Deus se aborrece com algumas coisas, mas tem uma coisa que Deus odeia. Deixa Deus bem nervosinho. Aí eu tenho cuidado com isso. Por quê? Porque a Escritura diz que terrível coisa é cair nas mãos de quem? Não, você não tem que ter medo do diabo não, o diabo não faz nada com você. Você não tem que ter medo de gato preto, você não tem que ter medo da sexta-feira 13, você não tem que ter medo de espírito zambeteiro nenhum. Você tem que temer a Deus. Terrível coisa, não está escrito assim, terrível coisa é cair nas mãos de Satanás, não. Está escrito assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E o que é que Deus odeia? Deus odeia quem sai espalhando fermento no meio da congregação. Aí Paulo está dizendo, seja quem for, sofrerá a condenação. Meu filho, os ouvidos de Deus não são tapados, ele escuta. E aí a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo, eu espero que vocês não deixem que outros sentimentos cresçam no coração de vocês. E essas pessoas que buscam perturbar vocês, saibam que eles enfrentarão o juízo do Senhor. E o que eles estavam dizendo para Paulo? E aí Paulo explica no verso 11. Eles estavam dizendo que Paulo agora pregava a circuncisão. Por quê? Porque Paulo fez uma circuncisão. Ele circuncidou Timóteo. E aí estão dizendo, olha, Paulo circuncidou Timóteo, Paulo agora foi ganho pela causa, Paulo agora é a favor da circuncisão, Paulo agora prega a circuncisão. E Paulo diz, se eu sou a favor da circuncisão, e se eu estou pregando a circuncisão, por que eles continuam me perseguindo? Eu não sou a favor da circuncisão. Paulo circuncida Timóteo por uma razão clara, específica e necessária. Mas Timóteo era judeu, só não tinha sido circuncidado, e esse povo não é judeu. Paulo está dizendo, eu não vivo pregando a circuncisão. E é por isso que o que eles estão dizendo em uma franca promoção da mentira. Eles estão dizendo o que eu disse, o que eu não disse. Eles estão dizendo o que eu faço, o que eu não faço. Eles estão defendendo ideias que eu não defendo. Aí ele diz, se eu fizesse isso, estaria desfazendo o escândalo da cruz. A mensagem da cruz é escandalosa. Escandaliza. Porque na mensagem da cruz, eu não preciso fazer mais nada.
Eu só preciso crer no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E abraçá-lo como meu único e suficiente Salvador. Aí Paulo está argumentando com os Gálatas. Quais são os sentimentos que vocês estão aprendendo a nutrir? Todo religioso é cheio de safadeza. É desse jeito. E aqui eu digo mesmo na sua cara. Todo religioso é cheio de safadeza. Ele aprende a regra, mas ele nunca entendeu a essência. Ele briga pela forma, mas ele nunca experimentou o conteúdo. Que tipo de sentimento está sendo nutrido em você? O teu cristianismo está fazendo crescer o que no teu coração? O teu cristianismo está promovendo o que na tua vida? A tua fé, que tu diz que é cristã, está gerando que mudanças e que transformações na tua alma? Ou você continua do mesmo jeito como você começou a jornada? Ou não mudou nada, tu era ruim e ficou pior. Às vezes eu converso com umas mulheres crentes, pastor, quando meu marido se converteu, meu marido era ruim antes de ser crente, depois que ele se converteu, ele ficou pior. Deu a bexiga agora. Minha mulher era crente, depois que ela se converteu, ela ficou pior. Você ficou melhor ou você ficou pior? Que tipo de sentimento está sendo nutrido no teu coração? Você nutre amor ou você nutre ódio? Você nutre esperança ou você nutre indignação? O que é que você planta dentro do teu coração? O que é que gera-se dentro de você? O que é que brota na tua alma? Eu espero que vocês não estejam alimentando outros sentimentos. Não ouça os conselhos do mal. Porque os conselhos de Satanás buscam apenas criar na sua alma agruras, feridas e manchas e adoecer o teu espírito. Quantas pessoas dentro de igrejas tomadas de rancor, de ódio, de raízes de amargura. Gente que não aguenta olhar na cara do outro. Se converta, rapaz. Tome vergonha na sua cara. Como é que você pega um cálice de Santa Ceia? Como é que você pega o pão da comunhão, tendo ódio no seu coração de alguém? Como que você abre a boca e diz que é crente, carregando na sua alma ira contra quem quer que seja? Que tipo de sentimento que é nutrido em você? A Escritura está dizendo, o Espírito Santo está falando, na minha alma não deve haver outra coisa, senão o fruto do Espírito Santo. Amém, igreja? Mas muitas vezes a gente vai enchendo o coração de coisa que não presta. E vai carregando na nossa alma cargas e mais cargas de pecados, de ira, de ódio, de ojeriza pelo outro. Temos um problema, porque se você vai para o céu e o outro também vai, eu quero ver o que é que tu vai fazer. Ai, eu não suporto esse pastor. Morra. É simples. Você morre. Vai na frente, que eu chego depois. Não, meu irmão. Não. Eu, porém, irmãos, não estou apegado à circuncisão. Eu não estou apegado à sua besteira. Se você tem a sua besteira é sua. É a sua besteira, não é a minha, é a sua. Pronto, fico com a sua, eu fico com a minha e está tudo certo. Eu não devo permitir que os conselhos do mal guiem o meu caminho. Não. A atitude mais inteligente que a Escritura ensina para nós se chama perdão. Só perdoa quem é inteligente. Quem é inteligente perdoa, quem não é não perdoa não. Imagine você fazer de alguém o inquilino constante da sua consciência. Porque quando você não perdoa, você fica com aquela criatura na sua cabeça 24 horas. Você vai lavar a louça pensando na criatura. Você vai varrer a casa pensando na criatura. Você vai dirigindo, quase bate o carro pensando na criatura. Você vai dormir pensando na criatura, acorda pensando na criatura. Você é burro. Seja inteligente, o inteligente perdoa. Perdoar não é esquecer, esquecer é a amnésia. O psiquiatra trata.
Não é esquecer. É olhar para o objeto e o objeto já não me ferir mais, porque eu fiz uma escolha. Isso já não me afeta mais. Isso é perdoar. Isso é ser inteligente. É despejar este negócio da tua cabeça e deixar que esse negócio fique lá fora. E andar livre em Jesus Cristo. Cheio de Jesus. Pleno na graça de Jesus. Bonito. Gente assim é bonita. Carrega ódio no coração, deixa você feio, cheio de prega na cara. Fica, sabe? Quando passa no portão, foca aqui a câmera na minha cara aqui, ó. Não, meu irmão, não, você é livre. Você é livre. Jesus libertou você, você não é mais escravo dessas coisas, não. Você foi liberto por Jesus e você pode exercer a maravilhosa graça do perdão. Porque Deus perdoou você. Aí Paulo diz, tomara que esses que defendem a circuncisão, a expressão na língua grega, sabe o que é? Que eles se automutilassem. Você sabe onde é feita a circuncisão, não sabe? Não sabe? Pois é, Paulo está dizendo, eu queria que tudinho... Paulo, e eu não. Aí tem gente que fica meio assim comigo. Se Paulo diz um negócio desse, eu não posso dizer que você é miserável e pecador. Repara. Posso. Paulo pode dizer que quer que os homens saibam tudo se tornando, por que eu não posso? Verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. O que o legalismo faz? O legalismo divide. O legalismo nos leva a viver uma falsa religiosidade, achando que estamos vivendo uma verdadeira experiência cristã. E nós nos tornamos apenas religiosos. No processo da nossa caminhada religiosa vazia, nós vamos dando ouvido aos conselhos do mal e vamos nutrindo em nossos corações sentimentos perniciosos. E por fim, nós, em vez de nos amarmos, nós nos odiamos. Em vez de nos ajudarmos, nós nos destruímos. Em vez de colaborarmos uns com os outros, nós estamos atacando uns aos outros. E é aqui onde nasce a derrota de qualquer igreja. Um reino dividido não prevalece. Não subsiste. Aí ele está dizendo, vocês são livres. Jesus libertou vocês. Mas ele não libertou vocês para vocês darem vazão à carne. Para vocês darem vazão aos sentimentos carnais que brotam dentro do coração de vocês. O egoísmo, a vaidade, a soberba, a arrogância. Não foi para isso que Jesus libertou você. Jesus libertou você para servir. É por isso que amar e servir não é duas palavras aleatórias. Elas estão intrínsecas aqui na Escritura, do começo ao fim. Jesus libertou você e você é livre em Jesus para servir. E servir quem? Servir a quem? Ao teu próximo. Servir ao seu irmão. Servir o seu irmão. Cuidar do seu irmão. Servir porque o seu irmão é bonito? Não. Servir porque o seu irmão é bom? Não. Servir porque o seu irmão é bacana? Não. Servir ao seu irmão por causa do amor. E que amor? O amor que vem de Cristo. O amor que nasce em Cristo. O amor que brota de Cristo. Porque a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus argumenta, como é que vocês podem dizer que amam a Deus se vocês odeiam o irmão? Como é que vocês amam a Deus que não vê se você odeia o irmão que você está vendo? É uma incoerência absurda. É uma incógnita significativa a se refletir sobre ela. Nós não podemos usar ali nossa liberdade em Cristo para dar vazão à carne. Nós estamos aqui para servirmos uns aos outros, para amarmos uns aos outros, para cuidarmos uns dos outros, porque é nisso que consiste a súmula do amor e da lei do nosso Deus. E amar é fácil,
Tanto não é que em todas as passagens da Escritura, quando a expressão amor surge, ela surge no imperativo. Ela não surge como um elemento facultativo, opcional. Não, ela surge como algo que eu preciso fazer, como algo que eu preciso praticar, que eu preciso buscar, ainda que seja difícil, porque odiar é fácil demais. A gente não precisa fazer força para odiar, o nosso coração odeia naturalmente. Aí você fica igual aquela criatura, quando eu odio, né? Odiar é fácil, basta qualquer coisinha, o ódio já cresce no coração. Por quê? Porque o teu coração é caído. E qual é o desafio? O desafio é amar. Aí Jesus diz, se é bom amar o teu irmão que tu ama, muito mais excelente é amar o teu inimigo, e orar pelo teu inimigo, e pedir a Deus pelo teu inimigo. Amar quem te odeia. Estender a mão da ajuda para quem um dia negou ajuda para você. Exercer misericórdia para aquele que um dia não foi misericordioso com você. Ser paciente com aquele que não tem um pingo de paciência contigo. Ser longânimo com aquele que, se pudesse, jogava você amarrado dentro desse canal para ir parar lá no açude velho. É isso que Deus espera de nós, e foi para isso que Cristo nos libertou. Ele nos tirou do jugo do pecado, das amarras da escravidão, da opressão deste mundo mau em que é olho por olho e dente por dente. Porque lá fora é assim que funciona. Bateu? Levou. Aí às vezes eu vejo uns crentes, aí eu sou uma pessoa muito boa, pastor Luiz, só não quero que pise no meu calo. Porque se pisar no meu calo, aí eu viro numa giraia. Aí eu me manifesto, feita a legião de demônio que sai dos porcos. Que é isso? E está certo, tá? Eu gosto desse exemplo. Vou dar de novo, tem muita gente nova que é para aprender. Sabe qual é a ideia aqui do evangelho? Sabe qual é a ideia? É mais ou menos assim. Já teve um calo no pé? Já? Você já teve calo no pé? Não, você nunca teve calo no pé, né? Você nunca teve. Você que compra o sapato menor do que o pé só porque é bonito e fica andando com o sapato arrochado. Cria calo no pé que eu sei. Né? As senhoras. Aí ela fica feito um cavalo manco, né? Porque não aguenta pisar no chão. O calo no pé. Aí de repente vem alguém, pisa no seu calo, sabendo que tinha um calo naquele pé, mas ele veio de propósito, e ele pisou de propósito no seu pé. Aí você olha para ele e diz, ô abençoado. Esse aqui é só a expressão, né? Me perdoa. Ô meu irmão, me perdoa, porque eu botei o pé debaixo do teu. Eu botei o pé debaixo do seu, me perdoa, meu irmão. É isso. É isso. Pastor, ninguém faz isso. Quem é cheio do Espírito Santo faz. Quem é cheio do poder de Deus faz. Quem tem comunhão com Jesus Cristo faz. Olha na cara do inimigo e tem serenidade, porque sabe que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É isso que Paulo está dizendo. Nós temos que nos amar, e amar não é fácil, mas é necessário. Você não tem que gostar do que eu gosto. Você não tem que apreciar o que eu aprecio. Você não tem que ter os gostos que eu tenho. Você não tem que curtir o que eu curto. Mas você tem que me amar e eu tenho que te amar porque essa é a vontade de Cristo. Foi o que Jesus ensinou lá na Semana Santa. Na quinta-feira, antes da crucificação. O que ele faz? Ele vai lavar os pés dos seus discípulos. E diz para os seus discípulos, façam a mesma coisa. Vão cuidar um do outro, vão amar um ao outro, porque se não for assim, aí olha o que Paulo diz, se vós, porém, no verso 15, vos mordeis, é uma igreja que está se mordendo. Repara que ambiente espiritual esse, os crentes estão se mordendo. Ô povo bom, pense no povo bom, é o crente. É umas bênçãos, por isso que pastor é tudo careca. A gente não pode arrancar o cabelo do povo, a gente arranca o nosso mesmo. Eles estão se mordendo. Eles estão se devorando. Aí Paulo diz, a única coisa que vocês vão conseguir é se destruir.
É a única coisa, é o único resultado, é a única consequência, a destruição de vocês, porque vocês estão se degladiando, se mordendo, feito gato e cachorro. Sabe? Se enfrentando, feito uma legião inimiga uma da outra. Isso é cristianismo, é? Isso é evangelho, é? Não. É não. Não é não. Irmãos, vocês foram chamados à liberdade. Não para dar vazão à carne, mas para servir um ao outro. Daquele portão para dentro, lá fora você deixa todos os seus títulos, seu prestígio, sua projeção social e toda a bajulação que o mundo te dá. Daquele portão para dentro, a única coisa que você é servo. E não é do pastor Luiz não, viu? É servo um do outro. Aí eu não quero servir ninguém, pois vai vazando. Porque aqui você serve. Ou tu serve por bem, ou eu vou lhe ensinar com amor como é que serve. E eu não tenho o mínimo de preocupação de constranger você. Olhe para esse sorriso maravilhoso. Eu vou chegar perto de você, eu vou dizer, quando é que você vai mudar esta cara? De pitbull raivoso? Quando é que você vai parar, hein? Quando é que você vai voltar à irmandade, à comunhão, à unidade dos santos? É bom você voltar, porque eu ainda falo com paciência, só que a Bíblia diz que Deus corrige o filho que ele... E como é que Deus corrige? Talvez não seja do jeito que eu corrijo. Entende? Nós somos chamados a servir, a cuidar, a colocar os nossos dons, os nossos talentos à disposição do nosso irmão. E como é maravilhoso servir, e como é bom poder contribuir com o bem da igreja, com o crescimento do reino, com o bem-estar do outro. Mas a gente só quer ser servido, a gente só quer ser levado nas costas, a gente quer receber, mas a gente não quer dar. E isso é da sua natureza, não interessa o quanto tempo você é crente. Esse mesmo apóstolo vai escrever à igreja de Corinto, regulando os irmãos por causa da Santa Ceia. Por quê? Porque começa a Santa Ceia. Aí quem chegava primeiro, comia primeiro. Quem chegava por último, não comia nada. E é mundiça, é? Não, aqui não tem mundiça, aqui tem povo de Deus. E o povo de Deus tem que ser organizado. Porque Deus é organizado. E a gente tem que amar um ao outro. Odiar é muito fácil. Mas o ódio destrói. E o amor edifica. O ódio arruína. O amor ergue. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que sabe amar e servir. Ser cheio do Espírito Santo não é sair rodando, gritando, caindo no chão, vendo um anjo, bola de fogo, raio da glória. Não. Ser uma pessoa cheia do Espírito Santo é ser uma pessoa que sabe servir. É uma pessoa que não se importa em ser servido, mas quer servir. Entende? Melhor é dar do que receber. Muito melhor. E o que é que você tem dado? A Bíblia diz, e aqui eu estou caminhando por fim, que nós só colocamos para fora da boca aquilo que preenche o quê? O nosso coração. O que é que está preenchendo o teu coração? O que é que sai da tua boca? Em vez de amaldiçoar, abençoe. Em vez de falar mal, fale de bem. Spurgeon dizia, quando alguém chegar para você, e eu vou copiar Spurgeon, quando alguém chegar para você e falar que o pastor Luiz não presta, tenha certeza, eu sou pior do que o que a pessoa disse a você que eu sou. Porque eu não presto mesmo não. Graças a Deus que eu não presto. Porque mesmo sem prestar, eu vou para o céu do mesmo jeito, porque Jesus me salvou no seu precioso sangue. Não fale mal de ninguém não. Fale bem. O que é que tu diz de fulano? Fulano é uma benção. Não amaldiçoe não, abençoe. Abençoe. Não abra sua boca para rogar praga em ninguém não. Já diz o hino da harpa cristã, em vez de murmurares, canta. Um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar uma vida santa, qual a sua noiva levar-te para o céu. Tu vives, irmão, murmurando, feito um escravo do mal. Você não é mais escravo. Não amaldiçoe, abençoe. Não jogue o fermento que leveda a massa. Não. Pelo contrário, vá limpando as arestas.
Contribua para o bem do reino, não para a destruição dele. Leve os outros para mais perto de Jesus. Para mais perto de Jesus. Viva um verdadeiro cristianismo. E não uma religião vazia, que incha apenas o seu coração e destitui você de uma verdadeira relação com Deus. Não importa se a tua oração é de pé, de joelho, deitado no chão. Não importa qual é a cor da tua Bíblia, não importa o jeito que tu foi batizado, não importa como é o culto da tua igreja, não importa como que você faz as coisas, essas coisas não importam. O que importa é se você realmente tem um relacionamento com Jesus. É se você tem comunhão com Deus. É se você é sensível à voz de Deus. É se você escuta o Senhor falando com você e dizendo a você o que Ele deseja da sua vida. Amar e servir. Não seja egoísta, não. O mundo já tem pessoas egoístas demais. Não seja egocêntrico, não. O mundo já está cheio de egocentrismo demais. Deus chamou você para ser um farol na escuridão. Para ser aquele que está espalhando a boa semente da palavra. Aquele que tem prazer em dar mesmo quando não recebe nada. Aquele que ama mesmo quando é odiado. Aquele que perdoa mesmo quando é ofendido. Aquele que exerce a misericórdia mesmo quando não tem misericórdia sobre si. Tem uma oração de Francisco de Assis, e ela é muito bonita. E ele vai dizer: aonde houver ódio, que eu leve o amor. Aonde estiver guerra, que eu leve paz. Entende? O que é que Jesus deu a você para espalhar? O que é que Jesus entregou na sua mão para você semear? Não semeie o ódio, semeie o amor de Jesus. Por quê? O verdadeiro evangelho, ele é livre de certezas religiosas desprovidas da verdadeira natureza de Deus. Você não é seu, você é de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Curve sua fronte, feche seus olhos. Querido Deus, nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Nós precisamos da Sua misericórdia. Nós precisamos da Sua graça. A nossa natureza humana, caída, ela é muitas vezes difícil de dominar. É tão mais fácil nós odiarmos. É tão mais fácil nós nutrirmos em nossos corações sentimentos maldosos. Parece ser tão mais simples condenar o nosso irmão do que muitas vezes tentar se colocar no lugar dele. Quem sabe aprendemos a ser assim, porque sofremos em algum momento da nossa vida as consequências de alguém que tinha um coração religioso. Mas não deixe, Senhor Jesus, que nos tornemos iguais àqueles que um dia se regalavam com a Tua crucificação. Nos ensine a ter um coração liberal. O Senhor sabe que de nós mesmos isso é impossível. O Senhor sabe que em nós mesmos não existe essa disposição. Mas o Teu Espírito é poderoso para nos reeducar, para nos transformar e para nos ensinar que nós não estamos aqui para agradar homens, nem mesmo a nós mesmos. Nós estamos aqui para te servir, Senhor. E Tu pedes que esse serviço se dê no amor para com o nosso irmão. Então nos ensina a amar, Senhor. Nos ensina a oferecer
mais do que aguardar o troco. Nos ensina a fazer e não mais esperar que façam por nós. Nos ensina, Senhor, a plantar a boa semente da paz, do amor, da unidade do teu corpo. Não permita, Senhor Jesus, que vivamos uma falsa religiosidade. Não nos deixa viver um cristianismo sem Cristo. Não nos deixa ter uma mensagem sem cruz. Não nos deixa ter uma espiritualidade sem o Espírito Santo. Não nos deixa sucumbir às tentações das obras, mas nos faz ficar firmes mediante a justiça da fé. É isso que nós pedimos, com o nosso coração grato, em nome de Jesus. Amém.